Então saiu a nota de corte do TJSP e a gente vai conversar sobre ela nesse vídeo de hoje e sobre a implicação de uma nota de corte tão baixa para um concurso tão difícil, o que aconteceu nessa prova. Salve, salve galera, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e dessa vez a gente vai conversar sobre a nota de corte do TJSP, que surpreendentemente ou não foi uma nota de corte mais baixa do que o que a maioria estava esperando. Depois que esse concurso passou e que eu vi os comentários da galera na internet, no Instagram, no YouTube, falando que eu tinha se ferrado na prova, que a prova tinha sido muito complicada e tudo mais, eu conversei com algumas pessoas no privado e elas me relataram que sim, a prova tinha sido complicada, tinha sido mais difícil do que eu esperado, tinha muita gente acertando mais de 90% nos simulados que no dia da prova não conseguiu fazer mais do que 85, 84, 83 alguns e assim por diante, o que é uma nota já boa, mas que na época não parecia boa se a gente levasse em consideração a perspectiva das outras notas, dos outros concursos, dos que tinham passado. Então vou abrir a nota de corte aqui com vocês em cada uma das regiões e vou comentar sobre o que pode ter acontecido, quais são as perspectivas e o porquê de uma nota de corte tão baixa se comparada aos últimos concursos. Então a gente pode observar que, por exemplo, a gente tem aqui, eu não vou passar cidade por cidade, depois vocês dão uma parada aí no vídeo se vocês quiserem para dar uma olhadinha, mas você pode ver que as médias variaram em torno de 8 em algumas cidades um pouco mais concorridas, 7, 7.8, 8 de novo, 7.7, 7.8, então você vê que na maioria dos locais, com exceção de São Paulo, capital, onde a gente teve uma nota um pouco maior, você conseguiria ser aprovado fazendo 77% da prova, em alguns locais você conseguiria ser aprovado fazendo 76. Existiu um local onde você conseguiu ser aprovado aqui fazendo 69, ou seja, é muito pouco, gente. E isso eu estou considerando ampla concorrência, porque se eu for considerar PCD, se eu for considerar as cotas, gente, aí a nota de corte baixa mais ainda. Você tem nota de corte 5 aqui. Então, assim, é realmente bem baixa. Mas isso não quer dizer que, por ser baixa, o concurso foi mais fácil ou foi mais difícil. E aqui é um ponto que eu quero tratar com vocês, que eu sempre falo para o pessoal e que as pessoas costumam não entender muito bem, que é o seguinte: as pessoas elas sempre ficam ligadas nessa parada do tipo assim, ai meu Deus, a prova foi muito difícil, eu me ferrei. Na verdade, não quer dizer muita coisa o fato de você ter saído daquela prova com a sensação de que a prova foi difícil. Quer dizer muita coisa se você tiver saído da prova com a sensação de que a prova foi difícil, mas na verdade a nota de corte não demonstrou isso. Aí sim você tem que ficar preocupado. Porque o que acontece na maioria das vezes, que eu sempre falo pro pessoal, é porque eu queria que a prova viesse fácil, não sei o que e tal. Cara, prova fácil, nota de corte alta. Por quê? Tem muita gente estudando, tem muita gente se dedicando, naturalmente, cada vez mais os concurseiros estão especializados, estão fazendo mais prova, estão fazendo mais simulado, estão se preparando com materiais melhores, e se a prova vier no mesmo nível ou num nível inferior ao que veio nos anos anteriores, a nota de corte vai lá em cima. E nenhuma banca examinadora gosta que isso aconteça. Ela quer que, a nota de corte não seja tão elevada assim, porque vai parecer que a prova foi fácil, vai parecer que a prova foi feita nas coxas, vai parecer que ela não conseguiu selecionar de fato os melhores candidatos. E isso faz sentido, porque quanto mais fácil é a prova, você não tem, às vezes, o diferencial daquela pessoa que estudou mais tempo. Porque se a prova for fácil para todo mundo, o que acontece? As notas de corte são muito altas, e aí você acaba selecionando pessoas não porque aquela pessoa estudou mais do que a outra, porque aquela pessoa tem mais bagagem do que a outra, mas porque um errou uma besteira e o outro não errou. Quando a prova é de fato mais difícil, aquela pessoa que estudou mais tempo, aquela pessoa que está na batalha há mais tempo, ela consegue se sobressair e consegue ter uma diferença, um edge muito maior em relação a quem está começando a estudar agora. É por isso que concursos antigos, concursos de TRT 2011, 2010, até 2007, 2008, acontecia muito de você ter gente acertando 59 de 60, acertando 58 de 60, e isso era muito ruim, porque nivelava todo mundo por baixo. O que acontecia? Todo mundo quase que fechava a prova, e aí mesmo que você tivesse estudado 2 anos e o cara tivesse estudado há 6 meses, de repente você errava uma questão por uma besteira e o cara passava no seu lugar, sendo que você tinha mais conhecimento do que ele, mas a prova não oportunizou que você mostrasse esse conhecimento. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você se dedica, quanto mais você trabalha ali na sua bancada, mais você tem que pedir que a prova seja difícil mesmo, para você conseguir demonstrar essa diferença em relação à concorrência.
Então, prova difícil, beleza, vamos fazer o máximo que eu puder fazer e vamos analisar a nota de corte depois. Não adianta a prova ser fácil, porque vai ser fácil para todo mundo e a minha diferença do meu estudo, da minha dedicação, não vai conseguir sobressair em relação aos demais. Então é claro que não teve só isso. Se você observar uma nota de corte de 6.6, de 6.7 para ampla concorrência em algumas cidades aqui, de algumas comarcas, não faz muito sentido que isso seja somente uma prova mais complicada. O que acontece normalmente quando notas de corte vêm tão baixas assim, não é simplesmente porque a prova veio mais difícil, mas também porque a banca deu uma mudada de enfoque. Então, se você está assistindo isso e está pensando em fazer a prova do MPSP, que provavelmente vai ser muito parecida com a prova do TJSP, provavelmente vai ser elaborada pela mesma banca, e que você se estudou para o TJSP tem boa chance nessa prova também, pense nisso, pense em olhar para essa prova do TJSP, nossa, isso daqui pode ser aplicado na prova de oficial de promotoria do MPSP também. Por quê? Porque a banca não está só subindo de nível, mas ela também está modificando certos enfoques daquilo que foi cobrado. Além disso, é claro, natural, a banca vai subir de nível mesmo e isso vai acontecer cada dia mais. E não adianta a gente ficar com a sensação de, nossa, eu devia ter entrado na festa quando era 2005, 2002, 2003, porque ali era mais fácil, eu ia conseguir passar mais tranquilamente e tudo mais, porque não é bem assim. Na época da minha tia, eu sempre falo isso, ela estudou para ser auditora fiscal do trabalho e ela falava que fazia questão com disquete, ela tinha que arranjar um disquete, queimar esse disquete, botar algumas questões para conseguir treinar. Você imagina hoje que você tem ali as plataformas de questões onde você filtra por prova, por ano, por matéria, por assunto, por não sei, você tem uma infinidade de questões para você fazer. Você tem os melhores materiais, se você quiser estudar em PDF, você tem os melhores materiais, se você quiser estudar em vídeos, você tem as melhores planilhas, as melhores ferramentas. Então é claro que as provas vão precisar subir de nível. E mais uma vez eu repito, se você estudou, se você se dedicou, você tem que desejar que isso aconteça de fato, porque é assim que você vai conseguir se diferenciar. Se a prova não te der essa oportunidade, muito provavelmente uma pessoa que começou a estudar depois de você, que ainda não tem a sua bagagem, vai conseguir fazer uma pontuação muito parecida com a sua, ou às vezes até maior, se você acabar errando uma besteirinha, beleza? Então esse é o mindset que eu quero, não gosto muito dessa palavra, ela é muito coach, mas esse é o mindset que eu quero que vocês levem desse vídeo aqui, de pensar, cara, se eu me dediquei, se eu me esforcei, se eu batalhei, que a prova venha no nível que ela tem que vir, um pouquinho maior normalmente do que a prova anterior, e cara, vou tentar fazer o meu máximo, vou me dedicar, porque mesmo que eu saia com a sensação de, pô, essa prova foi muito complicada, pode acontecer o que aconteceu aqui no TJSP. A prova foi muito complicada, todo mundo saiu achando que tinha sido reprovado, recebi várias mensagens hoje de gente dizendo, cara, achei que 85 não ia dar para ir para a segunda fase e tô eu aqui na segunda fase. Então a gente só tem como saber se a gente foi bem ou mal quando a gente olha a nota de corte, porque a nota de corte de prova fácil é muito mais elevada, a nota de corte de prova difícil acaba descendo, como o TJSP mostrou, beleza? Então é isso, por esse vídeo eu queria saber a opinião de vocês também, o que vocês acharam? Acharam normais essas notas de corte do TJSP? Como é que vocês foram? Deixem aqui o resultado de vocês que eu quero saber, eu quero ver se vocês estão na segunda fase, se vocês não estão, para qual concurso vocês pretendem estudar agora que o TJSP passou. E é isso, tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau, até mais.